Boa noite, irmãos. Vamos abrir a palavra no Evangelho de Lucas. Lucas capítulo 2. Vamos ler os versículos de 21 a 40. Lucas 2, 21 a 40. Completados 8 dias para ser circuncidado o menino, deram-lhe o nome de Jesus, como lhe chamara o anjo antes de ser concebido. Passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, conforme o que está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito ao Senhor será consagrado. E para oferecer um sacrifício, segundo o que está escrito na referida lei, um par de rolas ou 2 pombinhos. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E estavam o pai e a mãe do menino admirados do que dele se dizia. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: Eis que este menino está destinado tanto para a ruína, como para o levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Também uma espada traspassará a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos desde que se casara, e que era viúva de 84 anos. Esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejuns e orações. E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Cumpridas todas as ordenanças segundo a lei do Senhor, voltaram para Galiléia, para a sua cidade de Nazaré. Crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Vamos orar. Senhor, graças nós te damos, porque ainda mais uma vez o Senhor nos permite considerar uma porção da tua palavra. As insondáveis riquezas de Cristo, pouco a pouco, são reveladas diante dos nossos olhos. Por nenhum outro motivo, senão somente que o Senhor decidiu assim se revelar. Nos ajuda, Senhor, em mais uma noite, mais uma oportunidade, com a nossa concentração, com a nossa atenção, nos ajuda a considerarmos atentamente na tua palavra. Mostra, Senhor, aquilo que está no teu coração revelar. Cada pouco mais que vemos de ti é mais motivo para nós nos dobrarmos em adoração, exaltarmos o teu nome, porque verdadeiramente não há outro igual a ti. Te adoramos, Senhor, em nome de Jesus. Irmãos, enquanto eu considerava essa pequena porção do Evangelho de Lucas para compartilhar com os irmãos, a minha impressão era que a cada golpe da pá que nós usamos para cavar as Escrituras, uma pedra preciosa era retirada. Cada pequeno versículo, cada pequeno trecho de cada versículo é cheio de riquezas.
Então, eu peço ao Senhor que Ele me ajude, me dê graça, para compartilhar com os irmãos essas pequenas pedras que eu consegui durante esse tempo coletar. Mas eu também encorajo os irmãos para esse próximo domingo de manhã, se assim o Senhor nos permitir, que os irmãos também cavem, porque essas pedras são muitas e eu certamente não consegui encontrar todas. Que o Senhor me ajude a mostrar as que eu encontrei e que o Senhor ajude os irmãos a cavarem mais, porque nós teremos, se assim for, uma reunião maravilhosa nesse próximo domingo. O Senhor nos ajude. Antes de nós entrarmos naquele que talvez seja o ponto mais alto desse trecho, que é o Cântico de Simeão, nós não poderíamos de maneira nenhuma passar de modo apressado por esses primeiros versículos, de 21 a 24. Aqui estão acontecendo dois eventos muito importantes: a circuncisão de Jesus e a sua apresentação no templo. E talvez, irmãos, nós já tenhamos passado por esses versículos de maneira muito apressada, de uma maneira um tanto atabalhoada. Talvez considerando que isso aqui é apenas o cumprimento de uma burocracia. O cumprimento das ordenanças da lei, como diz o versículo 39, né? Cumpridas todas as ordenanças segundo a lei do Senhor. Como se fosse, então, o cumprimento da tabela, o cumprimento das ordenanças, uma mera e inconveniente burocracia antes de nós chegarmos ao Cântico de Simeão, mas não é assim, de forma nenhuma. O que está acontecendo aqui, nesse primeiro versículo que lemos, o versículo 21, é que estão sendo derramadas as primeiras gotas de sangue daquele que viria a ser o sangue do Redentor. Aqui, Jesus está sendo circuncidado. E o que significa, então, essa circuncisão? Em primeiro lugar, nessas duas primeiras sessões, versículo 21 e depois 22 a 24, o que nos é mostrado aqui é Jesus apresentado em sua relação com a velha aliança. Qual é a relação de Jesus com a antiga economia, com a velha aliança? Em curtas palavras, nós podemos dizer assim: Jesus é o cumprimento dela. Essa é a relação de Jesus com a velha aliança. Ele é o cumprimento da velha aliança. E por que nós podemos dizer assim? A antiga aliança, ela sempre foi profética. Abraão, e nós precisamos nos lembrar de Abraão aqui, porque foi em Abraão que foi instituído este ritual que nós estamos olhando, a circuncisão. Gênesis 17 é o texto. Nós não temos tempo, certamente, de abrir todas as referências, mas você pode ir anotando aí, para depois você colecionar as suas pedras preciosas. Gênesis 17 é a referência, quando em Abraão é instituído esse ritual da circuncisão. E Abraão sempre foi um peregrino. Ele sempre se moveu em direção a algo que ainda estava por chegar e que agora chegou. O Velho Testamento, se os irmãos repararem bem, prestarem bastante atenção, o Velho Testamento ele é como se ele não terminasse, porque ele termina num hiato, ele termina numa pausa. O último dos profetas, Malaquias, faz promessas maravilhosas, especialmente a última das promessas de Malaquias, que aliás nós já recordamos poucas reuniões atrás. Qual é a última promessa que Malaquias faz? Malaquias 4:2 é a referência para os irmãos. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Essa é a última e mais maravilhosa promessa que o último dos profetas faz, Malaquias. Mas Malaquias termina e ele não mostra essa promessa cumprida. Então, o Velho Testamento termina nessa pausa, nesse hiato. E o que acontece então nos primeiros capítulos de Lucas? Nós já vimos agora no capítulo 1, Zacarias retoma essa última promessa de Malaquias no seu cântico. Então, o sol da justiça de Malaquias se torna, no cântico de Zacarias, o sol nascente das alturas. Isso é o que acontece no capítulo 1. Esse hiato, então, é retomado. O sol da justiça de Malaquias se torna o sol nascente de Zacarias. E no capítulo 2, nós vemos, então, Jesus, já o sol nascente nasceu,
no início do capítulo 2, e agora ele vai ser apresentado e vai ser circuncidado. Então nós vemos todo um sistema de cerimônias e de rituais, como é o caso dos dois que estão diante de nós agora, circuncisão e apresentação do primogênito, todo um sistema de cerimônias e de rituais chegando ao fim. Todo esse sistema tinha um alvo, e agora o alvo chegou. Todas as cerimônias, todos os rituais estão se cumprindo na pessoa de Jesus, um bebê de 6 semanas de idade. E agora todas as profecias, todos os rituais encontram nele o seu cumprimento. Então nós temos aí o versículo 21 dizendo assim para nós: completados 8 dias para ser circuncidado o menino, deram-lhe o nome de Jesus, como lhe chamaram o anjo antes de ser concebido. O primeiro detalhe que nós podemos chamar a atenção aí é que juntamente com a circuncisão de João Batista, mencionada aí no capítulo 1, esses dois eventos, essas duas circuncisões, elas são a principal evidência bíblica da conexão entre circuncisão e nomeação. O nome era dado no ato da circuncisão. Assim nós vemos com João Batista e assim nós vemos aqui com Jesus. Isso não é exclusividade do povo judeu, o povo romano também dava o nome das meninas ao 8º dia, dos meninos ao 9º dia, e os gregos ao 10º dia. Então é comum que as crianças não eram nomeadas exatamente quando elas nasciam. Os judeus, inclusive, associavam esse momento, no caso dos meninos, ao ato da circuncisão. O que significa isso? O nome dado no momento da circuncisão. Aquele menino, no caso aqui o menino Jesus, estava sendo associado, identificado com o seu povo, com o povo judeu. Nós viemos falando aí nas últimas reuniões, especialmente esse assunto foi bastante mencionado no último domingo pela manhã, sobre solidariedade da raça. O que significa o Senhor se fazer homem. E aqui nós vamos ver então um passo além nessa solidariedade da raça. Não somente nós já vimos agora no início do capítulo 2, o verbo se fazendo carne, Jesus vindo, nascendo como homem, então se tornando solidário a todos nós, a toda a raça humana. Agora ele ainda dá um passo além nessa identificação. Agora ele se identifica especificamente com o povo judeu. A salvação vem dos judeus, não é assim? Então ele se identifica com o povo judeu. Isso é a primeira coisa que significa essa circuncisão. Uma identificação com seu povo judeu, filho de Davi. Eu vou apenas citar também aqui para os irmãos 2 versículos, Romanos 8:3 e Hebreus 2:17, que vão nos dar um pequeno vislumbre de por que era necessário, então, que o Senhor Jesus passasse por esse ato da circuncisão. Romanos 8:3 vai dizer assim: porquanto o que for impossível à lei no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho, no final do versículo, em semelhança de carne pecaminosa. E Hebreus 2:17 vai dizer assim: por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos. Esse é o assunto principal, semelhança. Em Romanos, semelhança de carne pecaminosa. Em Hebreus, em todas as coisas, semelhante aos irmãos. Então, em primeiro lugar, a circuncisão o torna semelhante ao seu povo judeu. Semelhante a nós, humanos, ele já se tornou no momento da sua encarnação. Ainda, a circuncisão implica uma segunda coisa. Em primeiro, solidariedade da raça. Em segundo, cumprimento da lei. Cumprimento da lei. Já lemos o versículo 39 que diz: cumpridas todas as ordenanças segundo a lei. Então, aqui, no ato da circuncisão de Jesus, mais uma etapa, mais uma porção da lei do Senhor está sendo cumprida. Você se lembra de Paulo aos Gálatas, Gálatas 4, versículos 4 e 5, dizendo assim: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei,
para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E Mateus 5,17 ainda adiciona palavras do próprio Senhor, dizendo assim: não penseis que vim revogar a lei e os profetas. Não vim revogar, mas vim cumprir. E o nosso irmão Vander abriu a reunião hoje, citando Mateus 3, versículo 15, quando João Batista está ali relutante em batizar o Senhor. Você lembra qual é o argumento que o Senhor usa para dizer que ele precisava ser batizado, que ele deveria ser batizado por João Batista? O texto foi lido agora há pouco. Para que se cumpra toda a justiça. Então, é por isso que o nosso Senhor está sendo circuncidado. O segundo motivo pelo qual ele está sendo circuncidado. Nascido sob a lei. Ele está cumprindo a lei. Ele não veio revogar a lei. Ele veio cumprir. E aqui está um cumprimento extremamente literal. O Senhor, em todos os sentidos, em todos os aspectos, sob todos os ângulos, debaixo dos olhos de qualquer juiz, cumpriu a lei. Cumpriu cabalmente. Cumpriu toda a lei. Porque, de fato, ele não veio revogar. Ele veio cumprir. Ele, de fato, é o único que poderia fazer isso. Ele é o único que poderia cumprir e ele, de fato, cumpriu. Então, aqui, o que está acontecendo diante de nós é mais um passo no cumprimento da lei de Deus. Esse menino, filho primogênito, está sendo circuncidado. O contraste com a circuncisão de João Batista precisa ser destacado. É um contraste marcante. Nós lemos no capítulo 1 que durante a circuncisão de João Batista, o episódio em que ele recebeu o seu nome, a língua de Zacarias é desimpedida, ele fala louvando a Deus. Ali naquela cena estão presentes não somente a sua família, o que seria comum, presente no ato da circuncisão daquele menino, mas é dito também que os seus vizinhos estavam ali e todos se alegravam e se regozijavam. Que quadro tão diferente, né? Aqui, Jesus está sendo circuncidado ao 8º dia, numa cidade estranha. Não estava em Nazaré, a cidade natal, a cidade dos seus pais, estava em Belém. Uma cidade estranha, sem o restante da família, no meio de uma viagem, sozinhos. José, Maria e Jesus, quando ele foi circuncidado ao 8º dia. Nenhum júbilo, nenhuma festa, nada. Apenas um casal de camponeses e um bebê numa cidade estranha. Em terceiro lugar, então em primeiro lugar, solidariedade da raça. Em segundo lugar, cumprimento da lei. Em terceiro lugar, e esse texto nós precisamos abrir. Abre aí comigo Colossenses, capítulo 2. Colossenses 2, versículo 11. Veja que texto importante sobre esse assunto da circuncisão. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Vamos com calma nesse versículo, que ele é muito importante. Então, o terceiro aspecto é despojamento do corpo da carne. Solidariedade da raça é o primeiro, cumprimento da lei é o segundo. Terceiro lugar, despojamento do corpo da carne. Em certo sentido, o Senhor não tinha nada do que se despojar, correto? Porque ele veio em semelhança de carne pecaminosa, como diz Romanos, mas ele não era pecaminoso, a sua carne não era pecaminosa. Mas pelo primeiro assunto que nós falamos, de solidariedade da raça, ele precisava viver uma vida como a nossa. Então, ele não precisava despojar-se de uma carne pecaminosa, mas ele precisava, sim, e o fez, despojar-se de qualquer confiança na sua própria carne, ainda que a carne dele não fosse pecaminosa. E isso aqui nos traz uma lição importantíssima, porque o próprio Senhor, cuja carne não era pecaminosa, teve aqui nessa cerimônia, e mais do que apenas nessa cerimônia, durante toda a sua vida humana, como nós veremos ao longo do Evangelho de Lucas,
teve sempre despojada a sua confiança na carne. Em tudo ele dependeu do Pai. Ele sempre esteve despojado de confiança na sua própria carne. Em tudo ele dependeu do seu Pai, ainda que a sua carne não fosse pecaminosa. Então, ele, diferente de qualquer um de nós, não necessitaria de despojamento da carne. Mas para que em todas as coisas ele fosse semelhante aos irmãos, como diz Hebreus, que nós acabamos de citar, então ele passou por esse ato, e mais do que por esse ato, ele passou por uma vida de despojamento da carne. Como diz então esse versículo 11. No despojamento do corpo da carne. A sua vida, como um todo, foi uma vida de aliança. Porque é isso que significa circuncisão, né? Se você for olhar o texto que nós citamos, lá de Gênesis 17, você vai ver quantas vezes essa palavra é citada, quando a circuncisão é instituída ali em Abraão. Este é o sinal da minha aliança, este é o sinal da minha aliança, aliança. O assunto ali de Gênesis 17 é aliança. E agora você vai ver, pela primeira vez em toda a história, porque a aliança com Abraão foi tão falha, não é assim? Quando o Senhor parte aqueles animais, Abraão parte aqueles animais ali para que ele passe junto com o Senhor em aliança, Abraão dorme e o Senhor passa sozinho. Uma aliança unilateral. Uma aliança tão imperfeita. Embora perfeita do lado do Senhor, mas tão imperfeita do lado do homem. Agora tem uma aliança que é perfeita dos dois lados. Perfeita do lado do Senhor, como sempre foi, mas uma aliança perfeita do lado do homem. Uma vida de aliança, uma perfeita circuncisão. A vida de Jesus foi uma vida de aliança, uma vida circuncidada, uma vida de aliança perfeita. E porque ele viveu essa vida de aliança perfeita, no despojamento da sua própria carne, embora não fosse carne pecaminosa, essa circuncisão, esse despojamento da carne, agora está disponível para nós. E é por isso que o versículo começa como começa, e é por isso que nós lemos ele ao invés de só citar. Porque o versículo começa assim, nele. Não é assim? Colossenses 2,11. Nele. Por que ele viveu assim? Porque ele foi circuncidado, não somente aqui nessa cerimônia, porque ele viveu uma vida de circuncisão, uma vida de aliança perfeita. Porque a sua vida foi assim, então nele, também vós, fostes circuncidados. E aí como é que é essa circuncisão? Não por intermédio de mãos. Não por intermédio de mãos. Ele foi o último circuncidado por intermédio de mãos. Todos os filhos depois dele foram circuncidados como nós. Não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne. Agora sim nós podemos viver essa vida. Nós jamais teríamos poder sobre a nossa própria carne, nunca tivemos. Mas porque ele viveu uma vida de despojamento do corpo da carne, agora nós podemos nos despojar, nos despir. Também esse termo que Paulo usa, né? Despir do velho homem, despojar o corpo da carne. A única chance, a única possibilidade que nós tínhamos de viver dessa maneira é porque ele viveu dessa maneira. Então nós fomos circuncidados, não por intermédio de mãos humanas. E o último aspecto, então, esse foi o terceiro. O quarto aspecto importante sobre a circuncisão de Jesus. E aí a referência também não vamos abrir para ganhar tempo. É Êxodo 22:30. Ao 8º dia, então, acontecia a circuncisão dos meninos, né? De todo macho nascido entre os judeus. Mas não era só isso que acontecia, tinha mais uma coisa que acontecia ao 8º dia. E está lá em Êxodo 22. Todo menino era circuncidado e o primogênito dos animais era oferecido. O menino era circuncidado, os animais eram sacrificados, oferecidos, dados para Deus. Então o que mais isso significa? Quando aquele menino era levado para ser circuncidado, todos aqueles que presenciavam o ato eram lembrados de uma coisa. O homem pertence a Deus. O primogênito de todos os animais era oferecido. O menino era circuncidado. Todos nós somos propriedade de Deus. Todos os animais, todos os homens, todos nós. Nós somos de Deus. E agora, pela primeira vez na história da humanidade, esse menino que era de Deus
era um homem perfeito. Deus sempre requereu que os homens fossem dele, que as pessoas fossem dele. E ele sempre teve homens imperfeitos, mas pela primeira vez, apresentado por meio da sua circuncisão, é trazido a ele um menino perfeito, um homem perfeito. Todos os homens são de Deus. E agora, um homem perfeito é dele. Esses são os 4 aspectos a respeito da circuncisão. Voltamos então a Lucas capítulo 2. Vamos olhar então para a próxima cerimônia que está aí diante de nós. Depois da circuncisão, nós temos a apresentação de Jesus no templo. E aí o versículo 22 começa assim. É importante nós lermos com cuidado, prestarmos atenção no que está acontecendo aqui. Passados os dias da purificação deles, e aí nós precisamos ir com calma aí. Deles quem? Quem são esses eles que precisavam ser purificados? A primeira coisa que nós precisamos entender é que Jesus não está incluído aqui. Jesus não precisava ser purificado de nada. E, igualmente, na verdade, nenhuma das crianças recém-nascidas também precisavam desse ritual de purificação. A purificação é da mãe. Então, por que tem um plural aí, eles? Porque todo mundo que entrava em contato com alguém que estava impuro, tornava-se impuro. Então, a mãe e o pai pelo contato com a mãe. Então, deles aí se refere a Maria e José. Jesus não precisava de purificação nenhuma. Passados os dias da purificação deles, Maria e José. Porque, se você observar lá o capítulo 12 de Levítico, é um capítulo bem curtinho, mas está muito claro ali, não deixa dúvida nenhuma o capítulo 12 de Levítico, que assim como nos dias da menstruação das mulheres, após o parto, a mãe estava impura por 7 dias, permanecia em casa por mais 33, ao 8º dia o menino era circuncidado, né? Então 7 dias ela estava impura, 8º dia o menino era circuncidado, mais 33 dias se passavam, então ao 40º dia ela fazia sua oferta. E lá em Levítico 12 é dito como é que era essa oferta, nós voltaremos a ela aí num dos próximos versículos. Então, passados os dias da purificação deles, esse deles é Maria e José, e você pode consultar lá Levítico 12 para ver como é que isso acontecia. O versículo continua, segundo a lei de Moisés, agora o assunto mudou. Uma coisa é a purificação, outra coisa é a apresentação. Tem 2 rituais separados aí. Nós vimos a circuncisão ali no primeiro versículo, agora nós estamos vendo 2 coisas diferentes aqui. A purificação deles, de Maria e José, e a apresentação de Jesus. Então, passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para apresentarem ao Senhor. Agora é outro assunto. Agora Jesus vai ser apresentado em Jerusalém. É interessante notar aqui que essa é a primeira visita de Jesus a Jerusalém, a cidade do grande rei. Mas quando o grande rei nasceu, não tinha lugar para ele em Jerusalém, nem em Nazaré, nem em Belém, nem na estrebaria. Ele nasceu do lado de fora da estrebaria. Passou por Jerusalém, passou por Nazaré, passou por Belém, não havia lugar para ele. Essa é a primeira vez que a cidade do grande rei vai receber o rei que não pôde nascer lá, porque lá não havia lugar para ele. Então, ele é levado a Jerusalém e os seus pais o irão apresentar ao Senhor. E diz o versículo 23 aí, conforme está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito ao Senhor será consagrado. E onde está escrito isso? Referência para você aí, Êxodo 13, versículos 2 e 12. Êxodo 13, 2 e 12. Então, ao contrário da purificação, que é relativa à mãe, a apresentação é relativa ao filho. E é ela que é o fato principal aí desse grupo de versículos 22 a 24. Esse ritual de apresentar o primogênito perante o Senhor, ele remete lá então a Êxodo 13, a intenção original do Senhor para o seu povo. Nós também comentamos isso recentemente, 2 domingos atrás, na reunião de domingo de manhã. Qual era a intenção inicial do Senhor para com o seu povo de Israel? Uma nação santa, um reino de sacerdotes. Todo o povo deveria ser sacerdote. E se você ler lá em Êxodo 13,
todo menino, todo primogênito devia ser apresentado ao Senhor para que fosse um sacerdote. Essa era a ideia original. Esse era o ideal, esse era o plano. Mas o povo falhou em corresponder a essa expectativa. Então, a partir de Números 3, esse era o plano original, lá em Êxodo 13. E aí passa todo o livro de Levítico e nós chegamos a Números 3. E o povo, como sempre, foi incapaz de estar à altura da tarefa. Então, o povo como um todo, todos os seus primogênitos, não puderam, falharam em representar o Senhor como sacerdote. E o Senhor, na sua graça, misericórdia e condescendência, ele permite, então, a partir de Números 3, que os levitas tomem o lugar. O texto é muito claro, depois você consulte lá Números 3:12. Os levitas são tomados em lugar dos primogênitos. É claramente uma substituição. A tribo de Levi, os levitas são tomados como sacerdote em lugar em substituição dos primogênitos. Mas todo primogênito do sexo masculino ainda deveria ser resgatado pelo pagamento de 5 ciclos. Isso está em Números 18, versículos 15 e 16. Ou seja, a tribo de Levi foi designada então para que os levitas substituíssem os primogênitos como sacerdote, mas os direitos do Senhor não foram esquecidos. Isso é importante. Os direitos do Senhor não foram revogados, não foram esquecidos. Então os levitas assumem a partir daí como sacerdote, mas todo primogênito deve ser apresentado ao Senhor, como era a intenção original lá em Êxodo 13, e deve ser pago um resgate. Deve ser pago um resgate por ele, ao preço de 5 ciclos. Para que o povo se lembrasse qual era a intenção original. Porque é fácil descansar no sacerdócio alheio, né? Nós comentamos isso no domingo de manhã. Essa é a tendência natural do nosso coração. É assim que nós nos acomodamos com os nossos próprios deveres espirituais. É só empurrar para os outros. É só empurrar para os outros. Agora já tem levita. Tem uma tribo inteira só para servir o Senhor. Só para ser sacerdote do Senhor. Então a gente empurra as funções para eles. É eles que têm que conhecer a palavra. São eles que têm que oferecer os sacrifícios. Empurra tudo para eles. Mas não. Toda vez que nascia um primogênito do sexo masculino, ele teria que ser levado ao templo para ser apresentado e pagava-se um resgate de 5 ciclos por ele, para que o povo se lembrasse. Qual era a ideia original? O sacerdócio dos levitas é uma condescendência, porque o meu desejo original era que todos vocês, todo o meu povo, fossem os meus sacerdotes, mas vocês falharam. Então, eles eram lembrados vez após vez que o sacerdócio era de todo o povo. E agora, nós precisamos nos lembrar qual é o assunto de Lucas, né? A humanidade perfeita do sacerdote perfeito. Lucas, tão maravilhosamente, como já nos foi dito outras vezes, vem nos apresentar Jesus como um sacerdote. Aliás, também o tema da epístola aos Hebreus. Um sacerdote. E aqui ele é apresentado como primogênito naquele templo, entrando no sacerdócio ideal de Deus. Não aquele sacerdócio levítico. Jesus não era da tribo de Levi, era da tribo de Judá. Mas aqui ele foi apresentado como aquele sacerdote ideal. Antes que o povo falhasse e a tribo de Levi fosse eleita. O sacerdote ideal, o sacerdote desejado, o sacerdote perfeito. Aquele que é segundo a ordem de Melquisedeque. Uma ordem que permanece para frente, para sempre. E ele, então, é, mais uma vez aqui apresentado como sacerdote. Todo primogênito ao Senhor será consagrado, será separado, assim como eram todos os sacerdotes. Então, esse segundo ritual, o ritual da apresentação, tinha a ver com o sacerdócio dos primogênitos, em primeiro lugar. Em segundo lugar, o que mais que essa apresentação de Jesus como filho primogênito no templo significava? O prazer, o propósito do pai em ter uma família de filhos. Toda vez que uma mãe e um pai israelita levavam seu filho primogênito para a apresentação no templo, eles eram lembrados, então, em primeiro lugar, que toda a nação deveria ser sacerdote. Em segundo lugar, que o pai deseja uma família de filhos.
Esse é o eterno e supremo propósito de Deus. Uma esposa para o seu filho, filhos para o pai. Uma esposa para o filho, filhos para o pai, um templo para o Espírito. Então, toda vez que esse primogênito era apresentado, o povo de Israel era lembrado, o pai deseja filhos, uma família de filhos para o prazer do seu amor. Mas agora algo muito especial está acontecendo aqui, porque esse primogênito está sendo apresentado, e porque esse unigênito se tornou primogênito, e então gerou uma família de muitos irmãos, aconteceu o que jamais poderia acontecer numa família terrena, numa família natural. Uma família de muitos primogênitos. Pode ter uma família de muitos filhos, mas não tem jeito de ter uma família de muitos primogênitos. Mas agora, porque esse primogênito foi apresentado, porque ele se ofereceu, porque ele se colocou no nosso lugar, e porque ele tornou disponível para nós tudo o que pertence ao caráter dele, porque ele tornou possível para nós sermos semelhantes a ele, agora essa família pode ter muitos primogênitos. Muitos filhos semelhantes àquele filho. Isso seria impossível. Agora nós podemos ter uma família de muitos primogênitos. Então esse é o duplo assunto aí da apresentação de Jesus no templo. O sacerdócio ideal, a primeira ideia de Deus sobre o que significava o sacerdócio de todo o povo, e uma família de filhos, uma lembrança de que o Senhor, o Pai, deseja muitos filhos. Então, versículo 24 conclui essa sessão, dizendo assim, que eles foram apresentar ao Senhor, diz o versículo 22, e oferecer um sacrifício. Aí voltou então ao assunto da oferta pela purificação de Maria e de José. Segundo o que está escrito na referida lei, um par de rolas ou 2 pombinhos. E aí, de novo, nós precisamos fazer uma pausa aqui. Essa oferta de um par de rolas ou 2 pombinhos, os irmãos se lembram, sabem disso, essa era a oferta dos pobres. E o que significa isso? Provisão divina irrestrita. Não havia ninguém que não pudesse ofertar isso. Porque enquanto as rolinhas elas só eram encontradas ou na primavera ou no outono, os pombos eles estavam presentes o ano todo. E especialmente os mais jovens, veja o cuidado do Senhor, porque lá no texto original, também esse texto sobre os pombos está no diminutivo, é pombinhos mesmo. Você já tentou pegar uma pomba? Ela é muito ágil, ela foge com muita facilidade, mas os filhotes não. Então por isso eram os pombinhos, porque eles custam literalmente dinheiro nenhum. O pombo jovem, o pombo filhote, ele consegue ser apanhado com mais facilidade, sem absolutamente nenhum custo. Então o pombo adulto, pombo mais velho, é difícil de capturar. Mas o pombinho, o pombo jovem, ele pode ser capturado com facilidade. Ou seja, literalmente ninguém teria motivos para não ter condição de fazer uma oferta. Porque o pombinho estava disponível o ano inteiro e poderia ser capturado sem custo nenhum. Então essa era a oferta dos pobres. Porque a oferta original, para os que não eram pobres, era um pombo e um carneiro. Um pombo e um cordeiro. Mas só as famílias mais abastadas tinham condição de oferecer um cordeiro. Então as famílias mais pobres poderiam oferecer, ao invés de um pombo e um carneiro, 2 pombinhos. Quando o templo de Salomão, o primeiro templo, foi consagrado, e esse texto está em 2 Crônicas 7:15. 2 Crônicas 7:15. Quando o templo de Salomão, o primeiro templo, foi consagrado, foi dedicado ao Senhor, foram sacrificados 22.000 bois e 120.000 ovelhas. Quando a salvação de Deus desceu a essa terra, foi apresentada no templo, e a sua mãe foi oferecer um sacrifício pela sua purificação, 2 pombinhos. Esse era o estado da degeneração dos dias de Israel. Na dedicação do templo, 22.000 bois. Na salvação de Deus encarnado, 2 pombinhos. Por um lado,
Esse é um retrato do estado da nação de Israel. Degenerada, ritualística. O herdeiro do trono de Davi, e portanto de Salomão, né? O herdeiro de Davi e de Salomão tinha 2 pombinhos para oferecer, enquanto Salomão ofereceu 22 mil bois. Foi assim que o povo foi se degenerando, desde Davi e Salomão, até chegar ao herdeiro. E o herdeiro de Davi tinha 2 pombinhos. O tempo se passa, o tempo se vai, e a nossa dedicação, o nosso amor esfria. Esfria e degenera a este ponto. De 22 mil bois a 2 pombinhos. E esse era o quadro da nação de Israel nesses dias. E qual é o quadro da igreja nos últimos dias? Qual será? Nós estamos falando aqui da primeira vinda de Cristo. E a segunda? Como será que ele vai encontrar a igreja? O que será que a igreja tem a oferecer nesses últimos dias que antecedem a segunda vinda de Cristo? Por um lado, que tristeza. 2 pombinhos. Por outro lado, que misericórdia. 2 pombinhos basta. 2 pombinhos basta. Estão disponíveis a literalmente qualquer um. Então, para o nosso Senhor, para a sua mãe e o seu pai, bastaram os 2 pombinhos. Então nós chegamos ao versículo 25, essa preciosa sessão que vai relatar o Cântico de Simeão. E essa sessão é uma das cenas mais pitorescas das narrativas dos evangelhos. Simeão e Ana, os 2 personagens citados aí fora, Jesus e a sua família, né? Simeão e Ana, assim como Zacarias, Isabel e mais aqueles mencionados ali no versículo 38, observe o final do versículo 38 diz assim: todos os que esperavam a redenção de Israel. Isso implica que ainda havia um pequeno grupo, né? Um remanescente fiel. E Simeão, Ana, Zacarias, Isabel, Maria, José, faziam parte desse pequeno grupo de pessoas, desses todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Um pequeno remanescente fiel ainda dentro do judaísmo. Eles são um bom exemplo, Simeão é um bom exemplo, e Ana também, de algo que nós podemos chamar assim de sacerdócio espontâneo. Esse sacerdócio espontâneo, ao longo das eras, ao longo da história do próprio judaísmo e depois do judaísmo, ao longo da história da igreja cristã, esse sacerdócio espontâneo tantas vezes desabrochou em épocas como essa daqui. Épocas em que o sacerdócio oficial, o clero, estava morno, secularizado e corrompido. Esse era o estado do sacerdócio. Mas no meio desse sacerdócio, brotam, desabrocham alguns sacerdotes como esses, Simeão e Ana. A respeito de Ana, é dito que ela não deixava o templo. É como se fosse uma sacerdotisa. Claro que não era oficialmente, mas esse é o assunto. Os que eram oficialmente não estavam fazendo nada de digno. Os que eram oficialmente. Então, quando o sacerdócio oficial entra em falência, esse sacerdócio espontâneo desabrocha. E aqui nós estamos vendo um pequeno grupo de sacerdotes espontâneos, entre os quais estão Simeão e Ana. E aí não há como nós não nos lembrarmos da profecia de Malaquias. Acabamos de citar Malaquias 4. Malaquias 3, um pouco antes, 3, 16 e 17, diz assim: então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. Os que temiam o Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. O nome do Senhor estava esquecido por 400 anos. Mas aqui ainda existia um pequeno grupo, do qual faziam parte Simeão e Ana. Um pequeno grupo que se lembrava do seu nome. Para os que se lembram do seu nome, versículo 17. Eles serão para mim um particular tesouro naquele dia que prepararei. Então tome cuidado, irmão, porque nós vamos olhar agora para 2 personagens que não são 2 acidentes na história. Eles são um particular tesouro. Simeão
e Ana, 2 pedras preciosas que o Senhor fez questão de guardar, porque é dito aqui nesse texto de Malaquias que haverá um memorial escrito diante dele, e de fato tem um memorial. O registro da pena de Lucas marcou esse particular tesouro, essas 2 pedras preciosas que o Senhor ainda tinha no meio daquela degeneração, Simeão e Ana. Há um memorial a respeito deles, e eles são para o Senhor um particular tesouro. A impressão que nós temos é que a vida de Simeão nesses últimos dias estava sob influência direta do Espírito Santo. O Espírito Santo é citado 3 vezes seguidas nos 3 primeiros versículos aí, 25, 26 e 27. Então a impressão que gera é que os últimos anos da vida de Simeão foram anos vividos assim, sob influência direta do Espírito Santo. Nós podemos imaginar o velhinho no templo. Na verdade, não tem nada no texto que implique diretamente que Simeão fosse muito velho, mas todos os autores que eu consultei e as fontes que eles citam tratam assim, como Simeão como sendo velho. Não tem nada no texto que nos garanta isso, mas é altamente provável que ele de fato fosse um idoso. Então a gente pode imaginar o velhinho lá no templo, sentado, e sabendo, porque o versículo 26 nos diz que ele sabia que ele não passaria pela morte antes de ver o Senhor, e o versículo 27 nos diz que o Senhor disse, é hoje. Então o Senhor já tinha dito para ele anos atrás, já tinha revelado, que você não vai morrer, você não vai passar pela morte antes de ver o Senhor. E aí o versículo 27 diz que movido pelo Espírito ele foi ao templo. Então o Senhor disse para ele, é hoje. É hoje que você vai ver o Cristo de Deus. Então ele vai para o templo. Então senta aquele velhinho lá no templo. E ele não sabe exatamente o que vai chegar. Não tem nada que nos leve a supor que ele sabia que ele ia ver uma criança. Ele sabia que ele ia ver o Cristo de Deus. Não tem nada que nos faça supor que ele sabia que o Cristo de Deus naquele momento era um bebê. Imagina essa cena, aquele velhinho sentado esperando então, que hora que eu vou ver o Cristo de Deus. E então chega um casal, uma jovem camponesa com uma criança nos braços. E aí ele ouve uma voz lá dentro do coração dele. É esse. É ele. Você pode imaginar o coração desse velhinho? Ele estava bem do coração. Não precisava passar pelo cardiologista. Porque essa notícia caiu do céu na cabeça dele. É este. O que mais que podia indicar? Chegou ali uma mocinha com um bebê no colo. Mas essa mocinha com o bebê no colo, Simeão soube imediatamente. É esse. Chegou. Então, ele toma nos braços e diz o que o texto nos diz aí. Agora, finalmente, o Senhor pode me despedir em paz. Então vamos analisar esse texto com o cuidado que ele merece. E vamos olhar versículo por versículo. Então o versículo 25 começa assim. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. O nome Simeão significa aquele que ouve. É tão lindo esses nomes dos primeiros capítulos de Lucas, né? Zacarias, Isabel, e agora nós chegamos a Simeão. E Simeão significa ouvinte, aquele que ouve. Alguns identificam esse Simeão como filho de Léu e pai de Gamaliel. Gamaliel que foi o professor de Paulo na escola rabínica. Esse Simeão, filho de Léu, pai de Gamaliel, foi presidente do Sinédrio em 13 depois de Cristo. Mas não é muito provável que seja esse Simeão, porque conhecendo o estado que estava o Sinédrio nessa época, aliás, foi esse próprio Sinédrio, não o de Simeão, mas já do próximo presidente após ele, foi esse Sinédrio que condenou o Senhor Jesus. Então é pouco provável que fosse esse Simeão, o filho de Léu e pai de Gamaliel, mas alguns estudiosos associam aí a este Simeão. E outro problema é que esse Simeão, filho de Léu e pai de Gamaliel, ele provavelmente não seria tão velho, a ponto de ser identificado com esse Simeão relatado aqui no capítulo 2. Mas algo que nós não sabemos então qual Simeão é esse, se é o Simeão citado, mas o que nós sabemos é que ele era justo e piedoso, diz o versículo 25.
E aqui está uma descrição bastante interessante. Justo e piedoso parecem são dois adjetivos tirados da cartola, né, do nada. Mas não, são dois adjetivos muito interessantes. Não só pela aplicação deles na palavra, mas justo e piedoso também pode ser traduzido por justo e devoto. É uma boa tradução também, justo e devoto. Exatamente essa combinação dessas duas características, desses dois adjetivos, justo e devoto, aparece por duas vezes em um livro muito conhecido chamado A República, de Platão. E sabe para quem que Platão aplica essas duas características, justo e devoto? Ele diz assim que é o estadista ideal. O governante ideal, justo e piedoso. Justo e devoto. E é exatamente o tipo de característica que você vai menos ver nas pessoas que se envolvem com política. Nem justo e nem piedoso. São as pessoas que mais querem distância da política. Mas Platão entende que são os que mais deveriam estar na política. Os justos e piedosos. Mas porque a política é uma sujeira, então esses justos e piedosos são os que mais ficam longe dela. Procure entre os candidatos desse próximo final de semana, você não vai achar Simeão. Não tem nenhum justo. Não tem nenhum piedoso. Nenhum. Justo e piedoso. Que combinação de características, né? Platão diria que seria o estadista perfeito. E mais do que isso, mais do que um estadista perfeito, justo e piedoso é um bom resumo da perfeição moral do Antigo Testamento. Todos os rituais, ordenanças e leis do Velho Testamento, se fossem de fato aplicados à vida de alguém, produziriam o quê? Um justo e piedoso. Então, quando a palavra chama Simeão de justo e piedoso, está dizendo assim, é tudo o que o Velho Testamento queria de alguém. Tudo que a antiga aliança esperava de alguém era isso. Justo e devoto. Justo e piedoso. Então esse era Simeão. Cuidadoso quanto aos deveres religiosos e morais. E que mais? Ele era justo, piedoso e esperava a consolação de Israel. Também é outra coisa que a antiga aliança visava produzir. Alguém justo, piedoso e expectante. Tudo o que tinha de melhor no Antigo Testamento era isso, porque a realidade das coisas não tinha vindo ainda. Então o que de mais se poderia esperar de um homem da velha aliança? Justo, piedoso e expectante. Porque alguém perfeito, de acordo com a velha aliança, era alguém que sabia que a velha aliança era temporária. Por isso que ele era um expectante. A velha aliança nunca foi um fim em si mesma. Então o que ela poderia produzir de melhor na velha aliança era alguém que esperasse a nova aliança. Então esse homem perfeito da velha aliança era o homem que esperava a nova aliança. Justo, piedoso e aguardava a consolação de Israel. Esse termo consolação é claríssimo, né? Isaías usa pelo menos 10 vezes como sinônimo de salvação. A consolação de Israel. Esse termo consolação, usado como sinônimo de salvação, tem um motivo. Porque se você for pensar numa vista mais rasa, né, salvação e consolação às vezes parece que não tem tanto a ver. Embora nós saibamos que tem tudo a ver. Mas por que consolação é tão usada, especialmente por Isaías, como sinônimo de salvação? Era muito claro para os profetas do Velho Testamento que a época da vinda do Messias seria uma época de muitas dores. Seria uma época de muito sofrimento. E de fato era. Nosso irmão já nos lembrou na introdução do Evangelho de Lucas sobre o domínio de um rei gentio, de um império massacrante, sacerdócio degenerado, o quadro que nós já vimos por tantas vezes no capítulo 1. Um tempo de muitas dores. Por isso, a vinda do Messias era entendida como consolação. E será que os tempos da segunda vinda serão diferentes? Muitas dores. Muitas trevas. E se naqueles dias a vinda do Messias foi para eles consolação, que dirá para nós? Que dirá para nós? As dores só se agravam, só têm se agravado e só se agravarão. Mas há uma boa nova de grande alegria. Assim como houve para eles, nesses dias de grande sofrimento, houve uma boa nova de grande alegria. Para nós, ainda há uma boa nova de grande alegria.
pela segunda vez, ele consolará o seu povo, como prometeu Isaías. Todo sofrimento, todo luto, toda lágrima será enxugada. Os dias da consolação de Israel. Por isso o próprio Messias é chamado de Consolador. Aliás, Jesus mesmo, quando promete o Espírito em João, né, ele diz assim, eu vos enviarei outro Consolador. Ou seja, eu sou um. Eu sou um Consolador. E eu vos enviarei outro Consolador. Nós vamos entrar então agora no versículo 26, 28 e diante. Não, ainda não, perdão, me perdi aqui. Estamos ainda no versículo 25. Eu quero, antes de entrar no cântico de Simeão, olhar um outro cântico, de um idoso também. Nós podemos chamar esses cânticos, tanto o cântico de Simeão, quanto o cântico de Jacó, que nós vamos olhar agora, de o canto do cisne. Recentemente, numa reunião de domingo à noite, não sei se todos aqui estavam presentes, nós comparamos algumas desses cânticos, dessas palavras cantadas por esses irmãos que aparecem aqui nos 2 primeiros capítulos de Lucas, a voz das aves, né? E se os irmãos se lembrarem, nós comparamos então Simeão a um cisne. E por quê? Porque o cisne não canta. Então existe uma crença, que nós não sabemos se é verdade ou não, provavelmente nem é, nunca foi confirmado pela ornitologia, mas existe uma crença de que o cisne é silencioso durante toda a sua vida e quando ele está então às portas da morte, ele canta a canção mais bela de todas as aves. Então essa expressão canto do cisne se tornou uma expressão consagrada na literatura. Existe até uma obra de um músico clássico que o conjunto da obra dele leva esse nome, uma obra póstuma, o Canto do Cisne. Então, virou uma expressão comum, o Canto do Cisne, uma bela canção, o último e o ápice daquilo de melhor que flui da vida de alguém nos últimos dias de sua vida. Então, Simeão vai cantar como um cisne aqui, nesse cântico que nós temos em Lucas 2. Mas antes de nós olharmos para o canto do cisne Simeão, vamos olhar para um outro cisne, talvez o primeiro deles, um cisne do Velho Testamento, chamado Jacó. Aliás, Jacó é aquele cujo nome foi transformado para Israel. Então, o versículo 25 aí acaba de nos dizer que Simeão esperava a consolação de Israel. Não é isso? Simeão diz para nós o versículo 25, esperava a consolação de Israel. Nós podemos dizer que ele esperava a consolação de Jacó. Israel é outro nome de Jacó. Então vamos ver o que Jacó disse no seu canto do cisne. Gênesis 49. Gênesis 49. Jacó aqui também está às portas da morte. Então ele chama os seus filhos e ele vai fazer as suas bênçãos proféticas. E se você olhar aí na sua Bíblia, você vai ver que o texto está em poesia. Então nós podemos dizer muito bem que Jacó cantou essas bênçãos sobre os seus filhos. Em Gênesis 49. Olhe aí, por favor, o versículo 18. E você vai ver o cisne Jacó, o cisne Israel, cantando as suas últimas palavras. A tua salvação espero, ó Senhor. Percebe que lindo o paralelo desses dois cisnes? Jacó nos seus últimos dias cantando, a tua salvação espero, ó Senhor. E agora, séculos depois, nós temos outro cisne chamado Simeão. E sobre ele, no primeiro versículo em que é apresentado, diz, ele esperava a consolação, ele esperava a salvação de Israel. Desde Jacó, o próprio Israel esperava a consolação de Israel. O próprio Jacó, o próprio Israel esperava a salvação, esperava a sua consolação. Séculos depois, Simeão ainda esperava a consolação de Israel. Mas agora a espera acabou. Os dias de espera terminaram. Não é à toa que ele vai dizer, agora pode despedir em paz o teu servo. A espera acabou. Desde Jacó nós estamos esperando. Mas agora a espera terminou. A tua salvação espero, ó Senhor.
Então, voltando lá a Lucas capítulo 2, a última coisa que é dito a respeito de Simeão é: e o Espírito Santo estava sobre ele. Aqui tem uma diferença importante, porque o Espírito Santo já vem sendo mencionado por várias vezes, desde o capítulo 1. Mas as menções, se você quiser anotar aí, capítulo 1, versículo 15, 35, 41 e 67, 67. Essas 4 menções não são menções paralelas. Todas elas falam do Espírito vindo, mas sobre Simeão é dito que estava sobre ele. Então, essa expressão indica uma permanência do Espírito sobre Simeão. No capítulo 1, as 4 vezes que o Espírito é citado, o Espírito vem sobre alguém. Sobre Isabel é dito que possuída pelo Espírito Santo. Zacarias, quando canta o Benedictus, cheio do Espírito Santo. Mas todas essas expressões indicam o Espírito Santo vindo ou descendo sobre alguém. Aqui, Simeão, não. O Espírito Santo estava ou permanecia sobre ele. Há uma diferença aí. Então nós já precisamos começar a ficar atento com esse Simeão. É o primeiro que é dito aqui que o Espírito Santo não somente veio sobre ele, mas estava sobre ele. Então, no versículo 26 vai nos dizer: revelara-lhe, porque ele ouvia. O que significa Simeão? O ouvinte. E porque ele ouvia, porque ele tinha ouvidos abertos, então o Espírito Santo, que permanecia com ele, que estava sobre ele, como diz o versículo 25, então no versículo 26, ele revela. E revela o quê? Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte ou veria a morte. Aí o paralelo de palavras é mais bonito no original do que no português. Então diz assim: revelara-se o Espírito Santo, revelara-lhe o Espírito Santo que não veria a morte antes de ver o Cristo. Ou seja, você vai ver o Cristo e só então você vai ver a morte. O Cristo do Senhor. Então veja o Espírito falando: ouça o que o Espírito diz. Aquele que tem ouvidos para ouvir, Simeão tinha, ouça o que o Espírito diz. O que o Espírito diz? O Espírito fala a respeito de Cristo. Esse é o assunto. O Espírito não fala de mais nada. Por isso, toda vez que você vir uma manifestação que é tida por espiritual, que é dada como uma manifestação do Espírito, o primeiro filtro é muito simples e muito óbvio. Qual é o assunto do Espírito? O Espírito fala o quê? O Espírito fala sobre Cristo. Esse é o assunto do Espírito Santo. Então, o que o Espírito Santo tinha para falar com Simeão? Você vai ver o Cristo. Você não vai ver a morte antes que você veja o Cristo. Por que o Simeão tinha tanta intimidade com o Espírito Santo? O Espírito permanecia com ele, ele tinha uma relação de intimidade. Ele soube de coisas que não eram públicas. Você se lembra de Abraão? Quando o Senhor desce para destruir Sodoma, não é Abraão que diz nada, o Senhor diz assim: por acaso eu vou ocultar de Abraão o que eu estou para fazer? Você se lembra desse episódio? O Senhor diz assim: Abraão é meu amigo. Eu não vou destruir Sodoma sem falar com ele. Aqui é a mesma cena que você está vendo. Simeão é meu amigo, é meu íntimo. Então ele vai saber de coisas que não são públicas. Só Simeão sabia que ele veria o Cristo antes de morrer. E Pedro e Paulo também. É interessante, né? Paulo, você vê que ele viveu uma vida de expectativa de ver a volta do Senhor. Por exemplo, ele diz assim que num abrir e fechar de olhos, os mortos serão ressuscitados e nós, os vivos, ele se inclui, né? Então ele tinha uma expectativa de ver a volta do Senhor ainda nos seus dias, porque ele diz nós, os vivos. Mas ao fim da sua vida, tanto ele quanto Pedro, ele percebe que o seu tabernáculo já está se desmanchando, que os dias do seu fim já estão se aproximando. E eles dizem, tanto Paulo quanto Pedro, nas suas epístolas, dizem que Paulo já disse que está prestes a ser derramado como libação, e Pedro diz que ele está prestes a abandonar esse tabernáculo terreno. Então eles perceberam, pelo mesmo motivo que Simeão, pela intimidade que eles tinham com o Espírito, que eles não veriam o Senhor. Embora essa tivesse sido a expectativa durante a vida toda de Paulo, chega no final, ele percebe que ele já está sendo derramado como libação, então ele não vai ver o Senhor nos seus dias. Intimidade com o Espírito. Um precioso servo do Senhor, do século passado, ainda um jovem, perguntou, certa vez, a um irmão mais velho, seu mentor, foi ousado na sua pergunta, né? E ele perguntou então para o seu mentor: irmão,
Você acredita que o Senhor vai voltar ainda nos seus dias? E esse irmão mais velho, diz o irmão mais jovem, diz assim que ele deixou o semblante mais sério e falou assim: eu acho que não. Porque se ele fosse voltar durante o meu tempo de vida, ele teria me avisado. Esse era um homem que tinha intimidade com o Senhor. Eu falei: eu acho que não. Eu acho que ele não vai voltar. Ele não falou brincando, ele ficou sério e disse assim: eu acho que o Senhor não vai voltar nos meus dias. Já era um idoso. Porque se ele fosse, ele teria me avisado. Isso é intimidade com o Senhor, intimidade com o Espírito Santo. Porque o Espírito revelou para Simeão que ele não passaria pela morte sem ver o Cristo de Deus. Alguns de nós acham, irmãos, que nós vamos saber o dia da segunda volta, o dia do arrebatamento, por estudar os eventos, analisar as profecias. Mas eu creio que alguns vão saber. Não pelo estudo das profecias e nem pela análise dos eventos e dos acontecimentos, mas por intimidade com o Espírito Santo. O Espírito vai revelar exatamente como revelou para Simeão. Para alguns em segredo, não pôs no outdoor assim. Revelou pessoalmente, lá dentro do coração de Simeão. Você não vai ver a morte antes de ver o Cristo. Talvez alguns, não pelo estudo das profecias e dos eventos, mas por intimidade com o Espírito Santo, talvez alguns saberão que os dias do arrebatamento estão chegando. Os dias de deixar essa terra estão chegando. Alguns, talvez, saberão, por intimidade com o Espírito Santo. Isso está disponível para nós e deve ser um objeto de grande desejo. Versículo 27 segue. Claramente nós não iremos terminar hoje, né? Então, vejamos se nós conseguimos pelo menos chegar ali no limiar do cântico. E na próxima reunião nós abordaremos então o cântico de Simeão e a beatitude de Ana. Versículo 27 diz assim: movido pelo Espírito, e aí é tão interessante nós notarmos que não é um êxtase de Espírito, né, como João em Apocalipse, por exemplo, Apocalipse 1:10, achei-me pelo Espírito na ilha de Patmos, né? Não, ele não teve uma visão, quase como uma alucinação, né, mas não uma alucinação, porque uma alucinação é falsa, mas uma visão, um êxtase, como foi o êxtase de João em Apocalipse 1:10. Achei-me por Espírito. Mas não, aqui ele foi movido pelo Espírito, carregado, dirigido, conduzido pelo Espírito, como ouvinte que ele era, né? Sob a influência do Espírito Santo. Movido pelo Espírito, diz o versículo 27, foi ao templo. Possivelmente aqui o pátio das mulheres. E quando os pais trouxeram o menino, então perceba que ele chegou antes de Jesus, ele já estava lá. Quando os pais trouxeram o menino, Simeão o tomou nos braços, vai dizer o versículo 28. Então ele já estava lá, ele foi para o templo antes. Ele foi lá, não porque alguém disse para ele que tinha um casal lá com uma criança. Ele foi movido pelo Espírito. Ele era um ouvinte. Ele escutou uma direção clara, uma voz interior do Espírito dizendo: vá para o templo. Então, quando aquele casal chega com aquela criança, Simeão já está lá. E o que isso significa? Um homem guiado pelo Espírito Santo, ele nem se atrasa e nem se adianta. Ele está sempre no lugar certo, na hora certa. Porque o Espírito nunca está adiantado. E também o Espírito nunca está atrasado. Então aqueles que são guiados pelo Espírito, eles estão no lugar certo, na hora certa. Você já teve a impressão de estar no lugar errado, na hora errada? Então pergunte ao Senhor se você tem sido dirigido pelo Espírito Santo. Os que são guiados pelo Espírito, esses estão no lugar certo, na hora certa. Quando os pais trouxeram o menino, ele já estava lá. Então fizeram com Jesus o que a lei ordenava. Simeão, então, o toma nos braços, né? E aí cada um faz a sua parte, né? Os pais de Jesus levaram o Jesus ao templo por quê? Para cumprir a lei divina, como uma resposta à lei divina. Maria e José responderam à lei de Deus. Simeão o recebeu de acordo com o impulso divino. Os pais o levaram como uma resposta à lei de Deus. Simeão o recebeu como uma resposta ao impulso de Deus, às ordens interiores de Deus. Então, o versículo 28 termina. E louvou a Deus, dizendo. E aí nós
precisamos deixar esse assunto para a próxima quarta-feira, senão nós seremos extremamente injustos com ele. Um cântico maravilhoso, de apenas 2 estrofes, 4 versos, em que Simeão vai mostrar primeiro o que esse Messias significava para ele, e depois o que esse Messias significa para o mundo. Então, na próxima quarta-feira, que o Senhor nos ajude a colher mais algumas pedras preciosas, agora desse maravilhoso cântico. Em alguns sentidos, até mesmo superior àqueles que nós já estudamos. Senhor, tenha misericórdia de nós. Senhor, obrigado por esta oportunidade de considerarmos a Tua palavra. São tantas e tantas riquezas nela contidas, Senhor. Nós tão somente arranhamos a superfície. Mas nos ajuda a cavar, Senhor. Nos ajuda a diligentemente procurar e ouvir o Senhor. Nós sabemos, Senhor, que se Simeão ouviu, nós também podemos ouvir. Abre os nossos ouvidos como o Senhor abriu os de Simeão. Dá-nos um coração amoroso e que te busca, assim como o dele. Que te recebe como ele recebeu. Que te deseja como ele desejou. E que de nada mais precisa como ele de nada mais precisou. Assim nós te pedimos, encomendamos ao Senhor as nossas vidas, o restante dessa semana, e pedimos que o Senhor nos traga em paz, se assim o Senhor permitir, no próximo domingo. Nós te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém.